derrota na Jamaica brasileira. Mais uma batalha que desperta a nação regueira. Eles descem dos guetos logo cedo, se concentram nas praças e ruas do centro, lavando, vigiando carros, vendendo jornais, construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais. São menores, maiores brasileiros, são os grandes verdadeiros do Maranhão. Estamos em São Luís do Maranhão, a famosa Ilha do Amor. Uma cidade rica em cultura e história. Com seu centro histórico repleto de mais de 3.000 casarões coloniais de azulejos portugueses, a cidade reflete uma mistura única de influências africanas, indígenas e europeias. São Luís também é famosa por suas festas tradicionais, como o Bumba Meu Boi e o Carnaval, que celebram assim as raízes e tradições do povo maranhense. Além disso, a culinária local, com pratos como o arroz de cuchá e o peixe frito, oferecem um deleite para os sentidos, tornando a cidade um destino fascinante para quem deseja explorar a grande diversidade cultural brasileira. Vamos agora conhecer um pouquinho dessa tão famosa cultura maranhense. Bom dia, me chamo João Lucas e hoje eu vou ajudar a guiar o pessoal da escola Dom João Antônio Farina pelo Centro Histórico de São Luís, mostrando um pouquinho das casas de cultura, da sua história, da sua cultura, das religiões e das suas lendas. Vem com a gente! A gente vai na Casa de Nhozinho. A Casa de Nhozinho, ela é responsável por mostrar um pouquinho do nosso acervo cultural no que se refere ao nosso artesanato, principalmente, certo? A forma que a gente usa para pescar, para armazenar, para cozinhar. Então, a Casa de Nhozinho, ela faz esse resgate, primeiro material que a gente tem da cultura maranhense. Ok? A gente vai conhecer lá, quem vai atender a gente é o Breno e Maurício, e eles já estão aguardando a gente, certo? Nossa primeira parada é na Casa de Nhozinho, localizada em São Luís do Maranhão, dentro do centro histórico. O Museu de Nhozinho é uma importante referência da cultura popular e da arte local. Construído no século XIX, a casa é um museu dedicado ao artista popular Nhozinho, conhecido por suas esculturas e obras que retratam assim a vida e as tradições do Maranhão. O espaço preserva a memória de Nhozinho e promove a valorização da arte popular maranhense, oferecendo uma imersão na história e na cultura da região. Além disso, a casa é um ponto de visitação que atrai vários turistas. Aqui são algumas maquetes de artesãos, aqui de Artesão Museu de Artesanato. Essas são maquetes produzidas por artesãos locais, ok? Como vocês podem perceber, aqui a gente tem vários tipos de embarcação diferentes e todas elas foram construídas por artesãos já maduros e alguns por crianças, como é o caso dessa embarcação aqui, tá?
Qual a principal diferença? Vocês podem chegar um pouco mais para cá, para todo mundo enxergar melhor. Né? Podem vir mais, tá? O que chama a atenção, por exemplo, dessa embarcação aqui em relação a essa? De vocês, o que vocês mais acharam de interessante, diferença, semelhança? A azul é mais detalhada. A azul é mais detalhada, exatamente. Porque afinal, essa foi construída por uma criança, certo? E essa aqui por uma pessoa que tem mais experiência, pessoa adulta. E aí, por esse motivo, é que esta embarcação, em comparação a essa, ela possui menos detalhes, ela é menos minuciosa em relação à riqueza de detalhes que essa aqui apresenta, tá? Todas são embarcações locais, são bastante usadas aqui em São Luís. E geralmente, cada uma delas também recebe um nome. Por exemplo, qual é o nome dessa daqui? Baluarte, né? E essa outra aqui? Exatamente. Então, cada embarcação também recebe o nome de batismo, por assim dizer. Então, cada uma recebe também um nome. É como se fosse uma forma de caracterizá-las, de individualizá-las, tá? Então, cada uma recebe nome e cada uma também tem aspectos semelhantes à nossa região e guardam semelhanças e diferenças entre si, beleza? Essa aqui atrás de vocês também é um outro exemplo também, um outro exemplar. Qual dessas aqui, uma curiosidade, qual dessas embarcações vocês já viram? Assim, pessoalmente? Nenhuma? Nenhuma? Nem andando por aqui pela beira-mar? Nada? Essas embarcações aqui também vale frisar que nós temos uma escola chamada Escola Estaleiro, na qual a maioria são homens, igual ele já falou, né? Edson falou, né? Que é de 8 a 80 anos praticamente, e eles fazem essas embarcações e fica ali no Tamancão, não sei se vocês sabem onde que fica ao lado da Universidade Federal do Maranhão. Ou seja, eles fazem também para pagar promessa, né, Nadson? Para vender ou para brincar, igual a criança fez. Então, se eles conseguem fazer só uma miniatura, com certeza eles não vão conseguir fazer um barco de verdade. A gente tem capacidade de destreza para isso, certo? Bom, para quem nunca viu isso, aqui Sou da Mata dos Cocos. Charrete, tá? E as charretes, elas também são muito importantes no contexto que eu estou falando para vocês de embarcações. Por quê? A charrete é geralmente de tração animal, então ela é transportada por meio de algum animal, de um boi, de cavalo e assim por diante. E elas são importantes no contexto das embarcações, dos navios que eu falou para vocês, porque elas servem para deslocar as canoas. Então elas também são importantes por causa disso, porque já pensou sair de um local muito distante da orla e ter que carregar essa canoa? Assim, vários homens teriam que carregá-la juntas, né? Então fica mais complicado. Então uma forma de facilitar esse deslocamento, esse transporte, é que as charretes são utilizadas para facilitar mesmo a vida dos pescadores, dos marinheiros, tá? Uma forma também de contribuir nesse contexto das pescarias de embarcações, certo? E como a Alessandra já falou, elas também têm importância nesse contexto religioso, que eu vou já explicar para vocês um pouco mais à frente. Esse aqui é um exemplo de uma caravela de 1500, vocês... É a professora de vocês? Você é de qual? De arte. De artes, né? Bom, mas bem interessante também. Porque essa aqui é uma caravela que remete, que na verdade ela imita uma caravela de 1500, então ela também faz parte do contexto da colonização, tá, dos portugueses. Vocês podem perceber que este elemento aqui, por exemplo, vocês estão vendo bem, vocês podem até chegar um pouquinho mais para cá. Tá? Vocês podem perceber que essa arte ela tem características mais europeias, ela remete muito, de certa forma, à arte grego-latina, que é essa fusão tanto da arte grega quanto da latina em si. Essa provavelmente aqui é uma deusa mesmo, então ela tem características um pouco mais europeias em relação a essas que eu mostrei para vocês, tá bom? Então essa aqui é mesmo uma embarcação diferente, bem grande, gigantesca, porque afinal de contas era o contexto das grandes navegações. Então, não sei se você já lembra-se das aulas de história, mas a partir de 1500 surgiu-se então esse contexto das grandes navegações e o mar era uma coisa completamente desconhecida, perigosa. Então poucas pessoas se arriscavam nessa grande aventura, tá? As pessoas poderiam ir a conhecer novos lugares, mas não tinham nenhuma garantia de retorno. Então era para pessoas realmente corajosas e que, de certa forma, estavam muito interessadas nesse contexto de aventuras, tá bom? E a gente possui diversos artefatos, né? Por exemplo, esse artefato aqui, ele era muito utilizado, mas agora não é mais. Por quê? Ele é uma armadilha meio que complexa, vamos dizer assim. O peixe acabava entrando e a armadilha acabava virando e o peixe ficava em cima da água. Mas os predadores, os pássaros, acabavam abocanhando o peixe. Então, eles
demora muito tempo, demanda tempo para fazer a armadilha, para na hora de vocês tentarem pegar um peixe, que a pessoa consegue um grande, e os pássaros acabarem levando, então assim, nossa, poxa. E aqui nós temos as gaiolas, nas quais são utilizadas, colocam dentro do rio, colocam dentro do mar, e os peixes acabam entrando aqui. Como o peixe não nada de ré, que a gente sabe, né, ele não consegue sair e ele acaba ficando preso. Por aqui a gente tem também onde podemos colocar os peixes, os camarões, enfim, todos os crustáceos que a gente encontrar no rio, nos mares, para poder secar. E aqui é o curral. O curral a gente percebe assim que ele é grande, mas ao mesmo tempo pequeno, porque aqui é somente uma demonstração. Ele é muito maior que isso. É como se fosse daqui até lá naquela charrete ou até lá em frente àquele museu. E cada família tem o seu próprio curral, né? Ele é utilizado 200 paus, sem ser 98, 99 não. Ou é 200 ou mais que 200. Ou seja, cada família ela tenta reproduzir o seu a cada ano, porque vai se deteriorando por causa das áreas, por causa dos animais. E aqui na Praia Grande a gente também utiliza, os ribeirinhos utilizam isso, porque eles aterram dentro eles aterram na água e colocam como é? Ai meu Deus, que a maré cai, né? A maré cai. Contra a maré. Aí a água cai e os peixes acabam entrando. Fiquem agora com algumas imagens do Museu de Nhozinho. Agora, iremos conhecer um pouquinho sobre o Museu do Reggae, localizado também em São Luís do Maranhão. O Museu do Reggae é um espaço dedicado à celebração e preservação da cultura reggae, destacando sua influência na música e na sociedade. O museu exibe uma coleção de discos, fotos, instrumentos e objetos relacionados ao gênero, além de promover também eventos e atividades culturais. Também é um grande ponto de encontro para os amantes do reggae e um importante espaço de valorização da cultura afro-brasileira na região maranhense. Visitar o museu é uma oportunidade única de mergulhar na cultura reggae, entender sua importância e vivenciar a alegria e energia que essa música transmite. Para os amantes de reggae e da música em geral, o Museu do Reggae em São Luís é um destino imperdível. Fiquem agora com algumas imagens exclusivas do Museu do Reggae. Before
O Museu da Gastronomia Maranhense. Vamos conhecer agora um espaço que é dedicado a celebrar e preservar a rica tradição da culinária da região. Inaugurado em 2019, o museu destaca a diversidade dos ingredientes e técnicas que formam a base da gastronomia local, que reflete em influências indígenas, africanas e também portuguesas. Com um ambiente acolhedor e educativo, o Museu da Gastronomia Maranhense não só preserva a cultura alimentar local, mas também incentiva a valorização da cozinha como patrimônio cultural, atraindo tanto turistas quanto locais em busca de um maior conhecimento sobre as tradições gastronômicas do Maranhão. Vamos agora até a Fonte do Ribeirão, localizada também em São Luís. A fonte é um símbolo histórico da cidade, situada no centro. Essa fonte foi construída no século XIX e serve como um testemunho da arquitetura neoclássica da época. Com suas elegantes colunas e detalhes em ferro fundido, a fonte não apenas embeleza a paisagem urbana, mas também representa a relação da cidade com suas águas e importantes recursos hídricos da vida da população. A gente tem um objetivo prático. O objetivo prático é abastecer a população. Então, até hoje a gente tem pequenas comunidades de vários países, inclusive, esse sistema de fonte, onde é um lugar comum para as donas de casa, para alguém que precisa fazer algum trabalho, vir aqui, pega água, né? Isso. Não, na época podia, né? Certo? Então aqui era um fornecimento de água para a população. A água que a gente que hoje chega nas nossas casas antes do povo buscar, né? A população em geral. E aí tinham as fontes. Essa aqui é a fonte do Ribeirão. Ela tem esse formato aqui. Do que a gente pode destacar, ó, a pintura dela era azul, bem bonita, tá? Né? Tá desbotada por conta do tempo, mas aí dentro das características a gente tem esse gradeado aqui. Lá no meio a gente tem aquela pomba representando a pomba do divino. Lá em cima a gente tem uma estátua representando o deus romano Netuno, tá bom? Aqui nós temos 3 carrancas. Essa imagem que tem aqui chama carranca, né? As pessoas inclusive usam as carrancas, botavam inclusive na frente das casas, dos estabelecimentos comerciais, dizendo que espantavam os maus espíritos, certo? Essas 3 carrancas aqui tem esse formato aí, mais ou menos, de deus greco-romanos, né? E nas laterais, nós temos em formato de peixe, do que eles achavam que seria um peixe na região, né, na época. Então, esse local aqui permitiu aí a população a utilizar durante esse tempo. Recentemente, a gente consegue perceber que aqui a gente tem as escarpas, certo? Tem alguém que cuida dela? Muita gente vem aqui, os moradores do entorno vêm aqui, eles trabalham com isso, né? Mas também preservando um pouquinho da fonte. Hoje em dia, a fonte ainda é utilizada pelas pessoas mais humildes, elas vêm aqui, algumas inclusive lavam suas roupas, mas como a gente viu assim que a gente chegou também, moradores de rua, pessoas em situação de rua também utilizam as fontes para tomar banho. Então, as fontes continuam ainda, né? Embora pareçam esquecidas, elas continuam com seu valor social. Chegamos agora na nossa última parada, o Palácio dos Leões. Situado em São Luís, é um dos mais importantes marcos históricos e arquitetônicos da cidade. Construído no século XVIII, o palácio serviu como sede do governo do estado e é um exemplo notável da influência colonial portuguesa na arquitetura brasileira. Com a fachada imponente, o edifício combina elementos neoclássicos e barrocos, destacando-se por suas janelas amplas e detalhes ornamentais. O nome Palácio dos Leões provém de estátuas de leões que adornam sua entrada, simbolizando força e proteção. Internamente, o palácio abriga um acervo rico em história, incluindo obras de artes, mobiliário antigo e documentos que narram a trajetória política e cultural do Maranhão. Os visitantes, então, podem explorar salões amplos e jardins que refletem a beleza do passado. Além de sua função histórica, o Palácio dos Leões é um espaço de eventos e exposições, promovendo a cultura e a arte local. Sua localização privilegiada no coração do Centro Histórico de São Luís torna um ponto interessante para os turistas e moradores, reafirmando sua importância como símbolo da identidade maranhense.